Olá, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre padrão construtivos de computadores, né? Quais são os padrões, são padrões de fabricante, né? Quais são os padrões de fábrica que existe na construção de computadores. Então vamos lá. Vou mostrar aqui alguma imagem para vocês. Aí fica mais fácil a gente definir de quais padrões a gente está falando. Então vamos lá. Computador, não, esse aqui. Esse aqui. Deixa eu mostrar para aqui. Bom, aqui eu tenho um padrão mini tower, né, que a gente chama de torre, small form factor, que tem uma dimensão menor, e ultra small form factor. No caso, a Dell, que esse fabricante chama de micro, né, mas esse aqui, alguns fabricantes chamam de ultra small form factor, que é esse pequenininho aqui. O small form factor, ele cresce um pouquinho, e o mini tower, que é o mini torre, e tem esse formato aqui. Além desses formatos, a gente tem o formato de servidores, né? Geralmente é utilizado para servidores, que é o formato para ser instalado em rack, né? Rack de servidores, esse formato aqui. Temos o formato também de, deixa eu mostrar aqui o site da Dell. Vou mostrar no site da Dell só para facilitar a ilustração, mas podia ser qualquer outro fabricante, né? Fabricante de computadores. Tem a Lenovo, a Positivo, HP, né? Então, eu tenho esse padrão aqui, all-in-one, que significa todas as componentes são montados dentro do em conjunto, né, na verdade, com o monitor. Então, eu tenho um monitor e internamente eu tenho a placa-mãe, os processadores, o HD, enfim, todos os componentes do computador eu tenho aqui montado dentro dessa estrutura aqui. Então, eu não tenho aqui uma torre ou outra coisa qualquer que vai servir como computador. Então, basta eu conectar um teclado e mouse e eu já tenho um computador completo aqui, né? Esse padrão é chamado no mercado de all-in-one, ou seja, todos os componentes num único contexto, né? Monitor, placa-mãe, processadores, enfim, está tudo nesse mesmo contexto. Aqui eu tenho o que a Dell chama de mini tower, né? Que é o mini torre, que é esse contexto aqui. Qual a grande vantagem desse mini torre em relação ao micro, né? O ultra small form factor? É que eu consigo ter uma expansão de componentes maior, né? Eu consigo ter uma refrigeração também maior desses componentes internos. Então, eu consigo expandir, botar mais uma placa de vídeo, colocar mais interfaces, né? Eu tenho mais barramentos, que depois a gente vai falar de barramento, eu tenho mais opções de conexão do que um computador, que é, digamos assim, tem um espaço limitado. Então eu tenho aqui um sistema de refrigeração melhor, porque eu posso colocar mais fãs, né, mais ventoinhas para refrigerar esse contexto aqui. Eu tenho uma capacidade de trabalho melhor, porque eu tenho espaço para trabalhar internamente, né, nessa máquina. Né? Eu tenho, digamos assim, um espaço maior para poder manipular, instalar interfaces. E esse aqui é um intermediário, né, entre um mini torre e o Ultra Small Form Factor, que a gente chama aqui de Small Form Factor. Esse aqui é o Ultra Small Form Factor. Ele tem capacidade de expansão, mas também é limitada, né? Então, é limitada em termos intermediários. Então, eu tenho que ter um contexto. E por que os fabricantes têm esse tipo de construção de gabinete, né? Porque eu tenho também padrões de construção de placas. Eu vou aqui mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Nesse site aqui da Wikipedia, eu tenho essa imagem. Então, eu tenho uma placa que geralmente é utilizada no mini torre, né? No, nos computadores com um pouquinho, com, nos gabinetes com capacidade maior de espaço, né, na verdade. Então aqui eu percebo que eu tenho maior quantidade de barramento, né, de interface barramento, consigo colocar uma quantidade maior de memória RAM, tenho espaço suficiente aqui para colocar
fan, um ventilador aqui interno da placa-mãe para ventilar melhor. Tenho mais interfaces de conexões aqui, então eu tenho espaço, né, para trabalhar aqui nessa placa. Já nessa Pico ITX, eu limito o número de portas e os barramentos são muito poucos, né? Então eu tenho uma limitação tanto de expansão, né, dessa placa, quanto de refrigeração, né? Eu tenho que ter um contexto de refrigeração aqui exclusivo. E aí eu tenho lá o gabinete específico para isso. No caso da Dell, né, do fabricante Dell, deixa eu fechar isso aqui. Esse micro que a gente chama de Ultra Small Form Factor, ele utiliza essa placa aqui, Mini TX, né? Ou seja, eu tenho lá um contexto de Mini TX e aí eu consigo colocar nesse micro aqui. Vamos voltar aqui. Então, os formatos de construção de placas-mães. Então, tem o standard, né, que é o ATX, onde eu consigo ter um número de conexões e interfaces maior. Eu tenho uma micro ATX, que é uma questão intermediária, mais ou menos aí. Eu tenho redução aqui no número de portas de expansão, né, de barramento. Redução aqui na quantidade de memória que eu posso colocar. Nesse caso aqui, eu tenho dois slots para memória RAM, então eu só consigo colocar 2 pentes de memória RAM. Aqui eu só tenho 2 barramentos, né? Perdão, eu tenho um barramento aqui, que é o PCI Express, e eu tenho outros 2 barramentos aqui. Também tem aqui o PCI Express, geralmente a gente utiliza esse barramento PCI Express para placa de vídeo externa, né? As placas de vídeo externas. E aí eu tenho barramentos aqui chamados PCIs. Eu tenho as conexões, depois eu vou falar sobre cada uma delas. Eu tenho um local, o slot, onde a gente coloca o processador, né? Você percebe qual a diferença de slot aqui, do processador. Aqui, de fato, eu consigo colocar um sistema de refrigeração melhor, porque eu tenho espaço, né? Daqui eu já tenho um pouquinho de limitação, mas aí é um padrão. A gente vai falar sobre coolers, que são sistemas de refrigeração de processadores. Na Mini TX a coisa começa a ficar mais. Eu só tenho aqui um barramento PCI, né? Eu não tenho PCI Express, só tenho um para memória e alguns barramentos. Nesse caso aqui é o IDE, né? Não estou vendo aqui nenhum barramento PCI Express, né? Para conexão com placa de vídeo externas. Não quer dizer que eu não consigo colocar uma placa de vídeo externa no PCI, mas geralmente o que tem maior velocidade para gráfico é o PCI Express. Nano ITX, e aí fica, não já some o barramento IDE, não tem mais barramento IDE aqui. A questão da memória, eu deixo de ter uma memória que é geralmente utilizada para desktop, né, e coloco memórias menores para utilizadas em notebooks, a gente vai falar sobre memórias também. E o Pico ITX, que nem barramento para memória eu tenho, né? Eu tenho que literalmente soldar a memória RAM internamente. Então deve ter uma maneira de você soldar o chip de memória RAM aqui e deixar a questão de expansão quase totalmente limitada, né? Então cada um tem a sua destinação, né? Na verdade, quando eu falei para você, ó, tem esse barramento mini TX aqui também. Beleza. Então, esses são os padrões construtivos de placa-mãe. O que são placas-mãe? São placas onde eu coloco os componentes. Processador, memória, placas expansoras, né? Pode ser placa de vídeo, placa de rede, placa de... para aumentar o número de conexões USB. Aqui eu tenho meus pinos para conectar a luz, botão on-off do gabinete, botão reset, enfim, depois a gente vai ver isso.
Essa placa é antiga, né? Porque eu ainda tenho o barramento IDE para conectar HD. Eu não sei se eu tenho aqui o barramento SATA, mas a gente vai ver placas novas. A questão dessa aula aqui é mesmo só para mostrar que eu tenho vários padrões de construções de placa-mães, e essas construções de placa-mães têm que estar compatíveis com o tamanho do gabinete, né? Então, esse micro, que a Dell chama de micro, a gente chama de Ultra Small Form Factor, ele não iria caber uma placa ATX standard, né? Então, eu teria que, para esse contexto de HD aqui de computador, eu teria disponível o Mini TX, Nano TX e o Pico TX, né? Que eu poderia fazer a instalação dessas placas mãe nesse contexto aqui, né? O Small Form Factor eu teria mais opções, e o Micro Tower eu tenho uma gama de opções maior para se instalar placa-mães, né? Para se compor essa placa-mãe. Geralmente, os que a gente chama de computadores de rack, né? São os servidores, né? A maioria dos servidores são para serem instalados racks. Não quer dizer que eu não tenha servidor. Deixa eu mostrar aqui, ver se a gente acha algum servidor. Eu tenho servidores torre também. Da Dell está mostrando. Deixa eu carregar aqui. Eu tenho servidores, né? Torre. E tenho servidores que podem. Não sei se esse aqui pode trabalhar com hack também. Não, eu sou deitado. Deixa eu ver. Coração acessíveis. 4 cadeados. Chassi 4 discos. Não. Processador. Não. É torre mesmo, né? Mas eu posso trabalhar deitado, né? Na verdade. Então, essa é a parte externa, onde eu tenho as conexões. E eu tenho servidores tipo hack, né? Que aí, de fato, eu tenho duas abas laterais onde eu prendo isso dentro de um rack de servidores. Vamos voltar aqui. Deixa eu mostrar para vocês um computador que eu tenho aqui localmente, né? Esse aqui é um computador. Ele é Dell, né? Ele é um formato Ultra Small Form Factor, né? Ultra Small Form Factor, ou seja, ele está um pouquinho acima do Mini ITX, né? Da placa Mini ITX. Então eu consigo falar, vamos ver as dimensões aqui desse computador. Medindo aqui, eu tenho mais ou menos 18.2. Deixa eu ver aqui. Tá sem foco. 18.2. Tô sem foco aqui da câmera. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Tá difícil. Não tá focando. Mas 18.2, certo? Também 18.2. Aqui. 18 centímetros. Até aqui eu tenho 10, né? Aí até aqui não chega no 20. 20 estaria aqui, mas chega no... Aqui tá menos de 18. Tá 17,5. Então, eu tenho realmente um comprimento pequeno. Com relação, comparado com uma mão, né? Então, olha aqui, minha mão, literalmente aqui, um comprimento. Voltando aqui, então, a gente mediu, tem 18 por 17,5, em termos de dimensões, né? A altura aqui dá mais ou menos... Ver se dá pra ver aí, mas o foco tá ruim. Mas dá mais ou menos aqui uns 4 centímetros. Né? Quais são as conexões que eu tenho aqui nesse computador? Agora vamos focar. Agora, com certeza eu tenho uma RGB
Para que serve esse RGB? Vídeo, né? Então, quando eu quero ligar o monitor, eu ligo nessa RGB. RGB é uma porta analógica. A gente vai tratar sobre portas. Esse vídeo aqui é mais para mostrar alguns formatos, né, de construção. Então, eu tenho aqui uma RGB, vídeo, analógico. Então, eu transmito lá o sinal verde, né, red, que é o vermelho, G, green, que é o sinal verde, e B, blue, né? Então eu transmito aqui o sinal azul, blue, né? Então RGB. Green, red, green e blue, né? Então transmito sinal analógico. Embaixo da minha porta RGB, deixa eu ver se dá para focar aqui. Beleza, vamos focar mais aqui, perdão. Essa câmera tá difícil. Deixa eu ver se... Opa! Dá para ver se... Aqui, logo abaixo da RGB, eu tenho uma porta de conexão de rede, né, que a gente chama de Ethernet. Ela usa o padrão de conector RJ45. Sobre a questão de conexões a gente vai falar também, né, mas a princípio é isso aqui. Tem a velocidade, né, no caso desta máquina aqui, né, que é um Dell, eu consigo trafegar com dados a 10 megabits, 100 megabits e 1 giga, né? 1 gigabit. Então, 1 gigabit é 1000 megas por segundo, né? Então, eu tenho uma porta aqui USB, né? Com 2 padrões. Tem 4 portas USB. Ver se dá para focar. Vamos lá. Agora sim, parece que eu consegui focar aqui. Tem um padrão 3.0 aqui. Perdão, aqui. E tem 2 portas padrão 3.0 e 2 padrão 2.0, ou seja, a diferença é só de velocidade. A gente vai falar sobre porta USB também. Então, conexão de mouse, câmera de vídeo, pendrives, então todas essas conexões a gente faz nesse padrão aqui USB. Então eu tenho 4 aqui na parte externa e eu tenho 2 aqui na minha parte interna da minha máquina. Parte frontal, perdão. Parte frontal eu tenho 2 portas USB no padrão 3.0, né? Voltando aqui para trás da máquina. Então a gente falou aqui da conexão de vídeo analógico, RGB, conexão de rede, onde eu conecto minha rede local, né? Conecto cabo físico aqui. Eu tenho as portas USBs. Tenho aqui uma conexão de proteção física, né? Mecânica. Tem uma conexão física, mecânica, que é um cabo que a gente chama de Kinzinski, que é onde eu plugo aqui e amarro com um cabo de aço em algum ponto do meu local aqui de trabalho. Tenho mais 2. Cadê aqui? Deixa eu ver até porque está invertida a câmera. Perdão. Tenho mais 2 portas de vídeo aqui. Uma DisplayPort. Aqui é DisplayPort, né? Ela tem uma característica diferenciada, né? A gente vai tratar essas características dessas portas. É uma porta de vídeo agora não mais analógica, igual a RGB aqui. É uma saída de vídeo digital, né? Chamada DisplayPort. Temos uma outra terceira saída de vídeo aqui, agora HDMI, né? Então temos 3 saídas de vídeo aqui 3 conexões de vídeo. Uma HDMI digital, uma DisplayPort digital e uma RGB analógica. Então eu consigo ligar até 3 monitores nesse computador, né? Então, consigo conectar 3 monitores nesse computador. A última porta aqui é a questão da alimentação, né? Onde eu tenho uma fonte de notebook, uma espécie de fonte de notebook onde eu faço a conexão aqui, desse ponto aqui do notebook. E essa parte aqui é só mesmo
um buraco, não tem nada aqui, essa parte aqui não tem nada, essa aqui que é a questão do notebook. Bom, qual a característica deste gabinete, né? É o que a gente chama de toolless. O que é toolless? Eu não preciso de ferramentas, né? Eu preciso de tudo para conseguir abrir de fato esse computador. Então, simplesmente tem um parafusinho aqui atrás, né? Eu vou desenroscar ele, enrosco com a mão mesmo. Eu não preciso de nenhuma chave, ferramenta, né? Toolless. Alguns fabricantes chamam de tool free, ou seja, eu não preciso de ferramenta para abrir, ter acesso aos componentes internos desse computador. Então é toolless ou tool free. Então, parafusei aqui, né? E faço uma puxada aqui da. E eu estou puxando para frente e ele se abre, né? E aí eu tenho acesso. Opa, perdão. Tenho acesso aos componentes internos, né? Abri aqui o computador. E aqui eu me dá o acesso aos componentes internos desse computador. E que eu falei aqui que é o cooler, né? Que é o fã, né? É o fã principal, que é o fã do processador. Perceba que neste padrão, que é Ultra Small Form Factor, os componentes são bem juntos, né? Bem compactos, o espaço aqui é limitado, então toda a parte de aproveitamento de espaço, toda a parte de gerenciamento de construção da máquina, ela tem que ser pensada, né? Isso aqui é o componente que vai resfriar tanto as memórias quanto o processador, né? Eu vou tirar ele depois para a gente ver o que tem abaixo aqui dele. A circulação de ar, ela entra pela frente aqui e refrigera e sai por aqui na parte traseira, né? Por isso que eu tenho algumas aberturas aqui, justamente para que o ar faça circulação, né? Entre o ar ambiente, faça a refrigeração qualquer internamente e joga esse ar para frente, né? Então, o processador produz calor, até porque ele é um componente eletrônico. Então, eu vou tirar aqui o cooler, né, que é a ventoinha, só para vocês verem o que tem abaixo aqui. Novamente, eu não vou precisar de ferramentas, né, para poder retirar esse cooler aqui. Eu tenho duas abas aqui e puxei essas abas e retiro aqui. Opa, pronto. Então, estou retirando o cooler. Inclusive, eu tenho que limpar porque ele está com um pouquinho de cooler. Alumínio, né? É um dos condutores de calor, né? Um dos bons condutores de calor. Tem materiais que conduzem melhor calor, mas ele é um bom condutor. Então acaba que eu espalho o calor aqui, o vento passa e refrigera. Essa ventoinha aqui, ela joga ar, tenta jogar ar do ambiente aqui, tanto nas memórias RAM, né, que vão esquentar, quanto nesse cooler aqui, nessa parte metálica aqui do processador. O processador fica lá embaixo. Agora, para me tirar esse cooler, essa parte de alumínio aqui, eu preciso de chaves, né? Não vou tirar porque eu vou fazer isso em outro computador mais velho, né? Esse computador ainda está na garantia, eu estou querendo evitar trabalhar com este aqui. Mas aqui eu tenho as memórias RAMs, deixa eu ver abaixo dessa construção, sim, agora dá para ver. Eu tenho dois pentes de memória RAM, né? Um e outro aqui. E memória RAM tem a capacidade, um aqui e um embaixo. Tem capacidades, né? Então eu tenho dois pentes de 8 GB de armazenamento. Tem o processador, que é um i7. Depois a gente vai falar de processadores, tipo de processadores. O vídeo de hoje é só mesmo para falar de construção, né? Formato de construção. No caso, isso aqui é um gabinete Ultra Small Form Factor com uma placa Mini ITX, né? Micro ITX, perdão. E os componentes, eles são muito colados, né? Muito próximos, justamente para otimizar o espaço aqui. Então aqui eu tenho meu HD, que é armazenamento externo. Também é fácil retirar.
Se não me engano, é só puxar essa aqui e puxar para frente. Opa, está aqui. Então eu já tirei meu HD. Ele é um HD de 1. Deixa eu ver. 1 tera. 1 tera, né? 1 tera. Então tá retirado meu HD. Deixa aqui de lado. Esse aqui é a minha memória não volátil, né? Os dados que eu armazeno aqui, eles permanecem após desligar o computador. Tenho aqui alguns componentes, depois a gente vai detalhar esses componentes, né? Então é fácil. Eu tenho alguns barramentos aqui, além do barramento SATA, que a gente chama aqui. A gente vai falar de barramento, não se preocupe. A gente tem um barramento aqui M2, né? Que é para ligar HD em estado sólido. Então a gente vai falar de HD de estado sólido. E essa aqui é mais ou menos a construção deste computador, né? Onde eu não vou tirar aqui, mas tem aqui embaixo tem o processador, aqui tem a memória RAM e aqui tem o HD, né? Que é um componente. Para não ficar um vídeo tão grande, que já estamos aqui em alguns minutos aí, e estamos mais de... já chegando quase 20 minutos. Então eu vou remontar essa computador aqui. E no próximo vídeo a gente vai abrir e desmontar de fato e falar mais sobre os componentes de um padrão que a gente chama de Small Form Factor, né? Esse é o Ultra Small Form Factor, com algumas dimensões, como eu falei para vocês, de 18 por 17. E aí eu acabo que tenho sistema de refrigeração dedicado, exclusivo, né? Tipo assim, mais projetado para esse contexto aqui. E o processador em si também tem características exclusivas, né? Porque ele tem que aguentar um pouquinho de calor, até porque eu não tenho um sistema de refrigeração muito bom. Então eu tenho os fabricantes, os fabricantes, eles compensam esse tipo de limitação que eu tenho aqui nesse formato que eu tenho nos notebooks. Ou seja, eu tenho uma limitação de sistema de refrigeração. Eles compensam isso com processadores que aguentam temperaturas de trabalho maior, né? Então, eu vou falar sobre tipos de processadores, nesses tipos, arquitetura de processadores também. A gente vai ver que alguns processadores, né, são destinados a notebooks que têm uma limitação de refrigeração ou ultra small form factor, né, que eu também tenho uma limitação de, de sistema de refrigeração aqui. Então, eu não tenho nenhum barramento para incluir aqui uma placa de vídeo externa, até porque eu não tenho fisicamente como incluir essa placa de vídeo externa, né? Então eu estou limitado a essa configuração, né? Tanto de portas quanto de barramento. Eu tenho esse barramento M2 que eu posso expandir minha unidade de armazenamento, né? Mas a gente vai falar sobre unidades de armazenamento, isso aqui, sólidos, né? Os SSDs em outro vídeo. Então, vamos ficar por aqui e até um próximo vídeo. Até mais.